Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora das semelhanças do Trump com o Lula, cara. É impressionante o quanto de medida socialista que o Trump está tomando lá nos Estados Unidos. E o mais impressionante ainda é ver o pessoal da direita aqui no Brasil defendendo essas medidas como se não, porque o Trump fazendo então tá certo. Quando era o Lula estava errado, mas o Trump tá certo. Olha só que coisa. Cara, que coisa impressionante, bicho. Olha só, eu espero que o Trump consiga diminuir o tamanho do Estado americano. Eu acho que tem pautas do Trump que são super importantes, a questão dos costumes e coisa e tal. Ele tem sido muito bom nisso. Fechar o Ministério da Educação, nota 10. Cortar o USAID, cortar a ajuda, excelente isso. Agora, esse negócio de exigir baixa de taxa de juros na marra é um problema, tá? E é um problema que é muito igual ao do Lula. Olha só. Trump exige corte imediato de juros nos Estados Unidos e volta a atacar o Powell. Jerome Powell é o presidente do Banco Central americano, né? É o Roberto Campos Neto dele. Lembra do Lula? Lula defende corte nos juros e ataca Campos Neto porque tá louco e não sei o que lá e coisa e tal. O Trump tá na mesma toada do Lula, igualzinho. E o pior, ambos estão cometendo o mesmo erro nos dois países, que é gastar dinheiro demais e causar inflação e com isso gerar problemas para a taxa de juros, forçar a alta na taxa de juros, né? O Jerome Powell, lá nos Estados Unidos, já falou que vai ter que aumentar. E não é só essa semelhança entre o Lula e o Trump, não, tá? Tem um monte de semelhanças aqui que a gente vai falar sobre elas. Essas notícias foram sugeridas por Grey Wolf, Borat Sagadiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tal como no Brasil, o Banco Central americano também é independente. Ele também tem uma estrutura totalmente independente. Ele é responsável por emitir dinheiro, por controlar a taxa básica de juros, e o objetivo dele é técnico, é sempre manter a inflação dentro do objetivo, da taxa esperada de inflação, que lá nos Estados Unidos é cerca de 2%, né? Aqui no Brasil também é alguma coisa assim. E aí o que acontece? Quando você tem pressões inflacionárias, o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros. Isso prejudica o governo? Prejudica sim, porque o governo, na hora de rolar a dívida, né, o governo americano e o governo brasileiro têm dívidas monstruosas. Na hora de pagar o serviço dessa... Não é nem pagar a dívida, tá? Porque pagar essas dívidas são impagáveis. Mas pagar o serviço da dívida, né, os juros da dívida, fica mais caro. Se você aumenta a taxa de juros, é uma despesa enorme que tanto o governo brasileiro quanto o governo americano tem que fazer todos os meses. Então é natural que os presidentes queiram baixar essa taxa de juros. E como é que você espera baixar essa taxa de juros? Você tem que fazer medidas de contenção de gastos. Você diminui o gasto do governo de forma que vai desacelerar a economia, vai diminuir o PIB e vai diminuir a inflação, e com isso o Banco Central pode diminuir a taxa de juros, né? E o problema é quando você quer o corte na taxa de juros na base da porrada política. O Lula ficou o tempo todo no início do mandato dele, não, porque tem que cortar os juros, porque já tem condições, porque eu sei que isso é um absurdo, que não sei o que lá. E agora o Trump está fazendo a mesma coisa, cara. O Trump exige corte imediato de juros nos Estados Unidos e volta a atacar o Jerome Powell e não sei o que lá, que ele é terrível e não sei o que lá. O Lula chamou de louco, o Trump está chamando de terrível, mas é o mesmo roteiro, cara. O Trump lulou completamente na economia. É impressionante isso. É um erro. Eu espero que o Trump melhore. Eu acho que o Trump tem possibilidade de melhorar nesse aspecto, né? Enfim, o que acontece lá nos Estados Unidos? Na quarta-feira à noite, o Jerome Powell deu uma declaração dizendo que as tarifas do Trump são inflacionárias. Bastou ele falar isso para o pessoal ficar apavorado, porque o que ele está querendo dizer com isso, né? Dos objetivos do Trump com as tarifas seria justamente arrefecer a economia, né, esfriar a economia de forma que os juros pudessem cair. Mas a verdade é que ele botou umas tarifas tão altas que no final das contas isso vai ter impacto nos preços nos Estados Unidos e vai ser inflacionário num primeiro momento. É verdade, ao longo prazo, essas tarifas do Trump tendem a causar diminuição da economia, eventualmente até uma recessão, é o que o pessoal tem medo, né? Mas, num primeiro momento, elas são inflacionárias, ou seja, o Jerome Powell está falando que não vai ter baixa de taxa de juros, não, cara. Não melhorou a coisa, não, pode até piorado, né? O próximo encontro do Fed é no dia 6 de maio, 6 e 7 de maio, ou seja, que eles vão decidir se vai ter corte de novo na taxa de juros ou não, né? Eles já deram um corte na última reunião. Vamos ver o que vai ser nessa próxima reunião, se vai manter a taxa de juros, se vai subir a taxa de juros ou se vai cair a taxa de juros. Mas o fato é que é impressionante como é que o Trump está fazendo, é exatamente o que o Lula está fazendo, querendo baixar a taxa de juros no grito. Gritando,
baixa a taxa de juros. Não, não dá, Trump, não vai ser assim. Nem o Lula conseguiu isso, né? Mas não é só essa não é a única semelhança entre os dois, né? Tem outras semelhanças impressionantes, né? Por exemplo, a taxa das blusinhas do Trump. Tal como aqui no Brasil, você tinha licença para comprar até $50 de produtos pequenos da China, né, que muita gente comprava, blusinha, coisinha pequenininha e coisa e tal. Lá nos Estados Unidos o limite era $800, cara. Podia comprar até $800 da China pagando zero imposto, importação direta e coisa e tal. E o pessoal lá nos Estados Unidos aproveitava muito isso, tá? Shein, a Shopee eram muito fortes lá também, né? O Trump já foi lá e fez a taxa das blusinhas dele, igualzinho o Lula, cara, mas idêntico ao Lula com esse negócio. A gente não pode dizer que as taxas, as tarifas que o Trump colocou são iguais às do Lula aqui no Brasil, porque a verdade é que as tarifas no Brasil já são altas há muito tempo, tá? Muito antes do Lula, muito antes do Fernando Henrique Cardoso, desde a época dos militares já tinha tarifas altas. Os militares colocaram tarifas altas com a desculpa esfarrapada de que, para proteger a indústria nacional e coisa e tal. Já expliquei em outros vídeos que isso é lorota, isso não protege ninguém, isso prejudica a indústria nacional, ajuda alguns empresários amigos do governo. A indústria nacional como um todo perde. Então, mas isso não é culpa do Lula, isso já vem desde lá de trás, essas tarifas altíssimas que o Trump colocou agora, né? O Trump colocou tarifas estilo brasileiro, o Trump está imitando o Brasil nessas tarifas aí, né? Mas, então, isso não pode dizer que é igual aos dois, mas a taxa das blusinhas é igualzinho, cara. Estão chamando aqui taxinha das blusinhas do Trump. E aí é muito, acho que educativo até explicar para o pessoal, porque o pessoal fica assim, não, porque... Peter, mas a China bota tarifas nos Estados Unidos, você acha que é justo os Estados Unidos botar tarifa na China? Não, meu amigo, entenda, quando a China bota tarifa nos Estados Unidos, ela está botando uma tarifa nos cidadãos chineses que compram dos Estados Unidos. Então não é justo você penalizar os cidadãos americanos que compram da China em troca disso. Não tem reciprocidade nenhuma nisso daí. Você está ferrando o cidadão de um lado e ferrando o cidadão do outro. Esse papo de que tarifa agride o país que está vendendo é errado. Lembra da Janja, né? A Janja falou, não, porque quem vai pagar a taxa é a China, quem vai pagar a taxa é a empresa. E o que vocês viram na prática? Viram que quem paga a taxa é quem recebe a compra, quem vai comprar a coisa. Essas tarifas do Trump é a mesma coisa, quem vai pagar as taxas são os americanos. O Trump finge que está brigando com a China, que está brigando com a Índia, que está brigando com o Peru, que está brigando com não sei quem. Ele está brigando com os contribuintes americanos, ele está penalizando os contribuintes americanos no final das contas, né? Outra coisa que liga o Trump e o Lula é que os dois não gostam do Zelensky, né? Nem o Trump gosta do Zelensky, nem o Lula gosta do Zelensky. Os dois ficam, não, porque o Trump falou recentemente que não é um grande fã do Zelensky, que o Zelensky não devia ter começado essa guerra, o que é um absurdo, porque o Zelensky não começou essa guerra. Quem começou essa guerra foi o Putin. O Putin invadiu a Ucrânia. O que o Zelensky devia fazer para não ter guerra? Se entregar? Não, invade tudo, aí leva tudo, né? Não, porra, não é justo isso. O Zelensky está se defendendo. Quem começou a guerra foi o Putin, né? E o Trump, tanto o Trump quanto o Lula têm posições parecidas. O Lula também falou, não, porque o Zelensky fica falando assim. O Lula já deixou claro mais de uma vez que não gosta do Zelensky, que acha que o Zelensky tem uma posição. Como que esse cara pode aparecer lá na Europa e ser recebido por todo mundo? Sabe o que eu chamo disso? Sabe em que o Trump e o Lula são parecidos nisso daqui? Na inveja do Zelensky. Por quê? Porque o Zelensky é um cara que brilhou nessa guerra, brilhou literalmente, é um cara que ninguém esperava que fosse subir a ocasião de defender o país dele, está fazendo isso de maneira brilhante, conseguiu angariar a ajuda do mundo inteiro. Todo mundo vê o cara como um guerreiro, uma pessoa que realmente está lutando pela paz no mundo, né? E aí, meu amigo, fica o Trump e o Lula, que são dois idiotas, achando que são pessoas muito populares. Ai, como é que gostam do Zelensky? Não pode gostar do Zelensky, tem que gostar de eu. Aqui, ó, Nobel da Paz, com Lula entre os indicados, e será anunciado nessa sexta-feira. Lula não foi indicado pro Nobel da Paz. É lógico que não. Só na cabeça do Lula que ele falar que, não, porque o Zelensky, o Trump tem que sentar, o Zelensky e o Putin tem que sentar numa mesa de bar para discutir isso daí, resolver essa guerra, não sei o que. Só na cabeça de um idiota como o Lula que isso é esforço de paz. Não é, meu amigo, não tem esforço de paz nenhum, ele tem idiotice, pessoas falando merda, só isso. E o Trump tá na mesma toada, né? Aqui, ó, Trump quer ganhar o Nobel da Paz. Ele já deixou claro que ele quer dizer que conseguiu resolver. Já teve uma declaração dizendo que ele é o general MacArthur dessa guerra, que ele vai resolver a guerra. Não, Trump, você está pro Chamberlain, meu amigo. Você está com um cara que está tentando apaziguar os nazistas e coisa e tal. Está mais do que na cara que os dois são idiotas, egomaníacos, que se acham muito mais do que são
E aí ficam com inveja do Zelensky, que realmente é um ídolo, que realmente é um cara que está lutando pelo próprio povo, que está lutando pela paz mundial, né? Então essas são uma das muitas semelhanças entre o Trump e o Lula. Muito triste essa situação, espero que o Trump melhore. O Lula, eu não tenho nenhuma expectativa que o Lula consiga melhorar. O Lula já está mais morto do que vivo. Politicamente é um cara que já parou no século passado, não tem nenhuma capacidade de evoluir. O Trump ainda tinha alguma expectativa dele, mas eu tenho que confessar para vocês que minha expectativa do Trump melhorar está ficando cada vez mais baixa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.